e nós estamos utilizando, caso os irmãos desejam, é um livretozinho muito bom, que na verdade é uma série de vários assuntos. Lá na 316, estou vendo Altair ali, na 316 ali tem esse livro, pastor Greg, também tem uma apresentação muito contundente de Carson, e fala sobre o que é o Evangelho, fala sobre os vários aspectos, enfim, de entendermos o Evangelho de Cristo e quais são os sinais desse Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre fé e arrependimento, que é um dos capítulos desse livretozinho. A leitura é bem rápida, meus irmãos, muito fácil. Ele nos traz um entendimento, assim, até mesmo uma pessoa que não é cristã, ela consegue entender muito facilmente a exposição que ele traz aqui neste livro. Então, são 8 lições que falam sobre o que é o Evangelho. Na última vez, presbítero Velez, quinta-feira passada, nos trouxe, não foi o pastor Moisés, que falou sobre Jesus Cristo, Salvador, e hoje nós vamos falar sobre fé e arrependimento. Abramos a Bíblia em Marcos, capítulo de número 1, nós vamos ler alguns versos do Evangelho de Marcos. Eu estava estudando e interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes nos deu uma bela de introdução, ele sem saber. E Deus é maravilhoso, né? Quando ele falava sobre João Batista, que depois de vários anos, né, sem o Senhor Deus de forma direta usar um profeta, usa logo João Batista, e João Batista já chega, como diz um amigo meu, metendo o pé na porta, né? Falando sobre o arrependimento, arrependei-vos. E essa lição vai tratar justamente disso, sobre o que é a fé e o que é o arrependimento. E temos como base bíblica o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, leamos o que a palavra do Senhor nos fala a respeito disso. Marcos, capítulo de número 1. Deixa eu só abrir aqui. A partir do verso 14, está escrito assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Verso 15. E o que Jesus disse? Dizendo: o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. E as últimas palavras que vamos ler desse verso diz o que o Senhor Jesus Cristo disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, é interessante de como se inicia toda a fala de Jesus Cristo em relação, depois de ter sido levado a ser tentado, onde Mateus capítulo de número 4, ele traz uma explicação melhor dessa tentação que Jesus teve ali no deserto pelo diabo, tentação que foi Jesus Cristo levado pelo próprio Espírito Santo. E ali a gente vê toda essa trama, essa história em relação às tentações que Jesus teve naquilo que Satanás propunha diante de Jesus Cristo. Mas quando a gente apresenta aqui a relação da fé e do arrependimento, o pastor Greg, ele faz primeiro, nesse início de capítulo, uma ilustração de uma experiência que ele teve com o seu próprio filho. A experiência era o seguinte: o filho de 1 ano de idade, estava ali eles, né, no momento de descontração, de lazer, e de repente o pastor Greg entra dentro da piscina e chama o seu filho para pular dentro dessa piscina. Só que o filho, ainda de 1 ano de idade, com fraldas, meio temeroso, né, um pouco com medo, o pai fala: vem meu filho, pule. Aí no primeiro momento o filho fica titubeando, como dizem os mineiros, meio que medroso em pular, mas olhando para o pai, e o pai dizendo: vem filho, pode pular. Mas o filho não pula. Em determinado momento, diz o pastor Greg,
que o filho fala, eu quero a mamãe. Aí o pai pega o filho nos braços, e ele usa até a expressão que faz algumas boas chantagens, depois de uma negociação com o filho, né? É bem possível, né? Ele não explica qual foi essa negociação com o filho, mas certamente foi o pai deve ter falado, o papai vai te dar um chocolate, enfim, até que na insistência ganha um pouco mais a confiança e a tranquilidade do filho, e ele volta para a piscina. Coloca o filho ali na beira da piscina e fala, filho, pula. O filho não pula. De repente, o pastor Greg entra dentro da piscina, abre os braços para o seu filho e fala, filho, pode pular. E o filho temeroso vai e pula nas águas. Aí, de repente, o filho percebe que está seguro nos braços de quem? Do seu próprio pai. Ao filho, segundo ele, diz, papai, de novo. Aí, o pastor Greg falando que ele vai em todo o processo. O filho pula na piscina, ele pega o filho, coloca na borda, o filho pula de novo, pega o menino, coloca na borda, o menino pula de novo, e vai nesse processo circular. Mas isso, diz ele, que gerou no coração dele depois um certo temor. Qual é o temor? Do filho pular na piscina sem a presença do pai. Foi essa discussão, essa fala que ele teve com a sua esposa, e a esposa, de repente, né, conversando, ele tem essa preocupação, e durante alguns dias, ele começa a olhar para a janela agora. O filho já andava, mas ele começa a observar bem a piscina. Preocupado com o quê? Com o filho, que ele ensinou a pular na piscina, a confiar nele, que pudesse o quê? Talvez pular com medo, dizendo assim, o meu filho perdeu o medo. Mas ele tem uma grata surpresa, meus irmãos, que o filho não pula, ou não pulou na piscina, enquanto o pai não estava lá. E ele trazendo essa ilustração em relação a essa lição, ele mostra justamente isso, que nós temos essa fé em Deus, e as ordens que Ele nos dá, de fato é essa ordem que Ele está com as suas mãos abertas, e nós devemos, segundo os seus mandamentos, nos entregarmos à sua palavra. Contudo, a entrega que devemos fazer diante daquilo que o Pai nos fala, o Pai precisa estar presente, porque se o Pai não estiver presente, volto a dizer, um fato simbólico, na piscina, de fato, meus irmãos, se o filho for pular, morrerá afogado. E ele, correlacionando essa confiança do filho em relação ao pai, é a mesma relação que ele faz em relação à fé. A nossa fé, ela se baseia na pessoa de Cristo. E essa base da fé, nós achamos aonde, conseguimos ter o conhecimento aonde? Nas Escrituras Sagradas. E ele traz justamente esse texto em que o próprio Jesus Cristo, ele fala que há necessidade de ter fé, há necessidade de arrependimento. E ele percebe aqui, fala que em todo o Novo Testamento, a gente percebe que os próprios apóstolos, eles repercutiam a mensagem de Cristo dizendo sobre fé e arrependimento. A gente ouve essas palavras com Pedro, pós-Pentecostes, a primeira pregação que Pedro faz é que sobre o arrependimento. Então a gente percebe, meus irmãos, o valor profundo que devemos conhecer, reconhecer e também aplicar às nossas vidas em relação ao arrependimento. E quando ele fala, baseado nisso, sobre o arrependimento, ele fala que esse arrependimento precisa ter a base em Cristo Jesus, porque o arrependimento sem Cristo, o arrependimento sem essa fé em Cristo Jesus, ela se torna vazia, vã, e não há de fato nenhum perdão, porque o arrependimento, ele faz justamente isso, né? Nos leva a ter Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas lá na frente ele vai colocar que assim como a fé nos aproxima de Deus, o arrependimento também tem a conotação de nos livrar do julgamento do próprio Deus. Ele coloca, meus irmãos, em relação a tudo isso, que fé e arrependimento
é uma característica de um povo de Deus, daqueles que são chamados pelo próprio Deus. Então ele diz aqui no seu livro, que quando a pessoa tem fé em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, quando a pessoa de fato se arrepende, ali se configura uma característica real de um verdadeiro cristão. A gente sabe, meus irmãos, esse burbúrio que no Brasil nós temos ouvido pós-eleições, isso tem gerado no meio do povo de Deus um desconforto muito grande. E eu vejo que o maior desconforto não está em relação de quem perdeu, quem ganhou. Ele está correlacionado à nossa intimidade e fé com Cristo. Então esse burbúrio, esse desconforto, tem nos tirado a validade do Evangelho de Cristo, porque temos falado muito em outras coisas, mas não temos colocado como característica da nossa vida cristã a nossa fé em Deus e o arrependimento dos nossos pecados. Por isso que ele fala que fé e arrependimento é uma característica de um cristão. E em outras palavras, ele fala que o cristão, que de fato segue esses princípios da fé em Cristo e o arrependimento, é a pessoa que de fato se converteu do seu pecado e aprendeu a confiar de forma totalitária na pessoa de Cristo Jesus, e nada mais. Tanto ela é uma ação que salva a pessoa, como também nos livra do julgamento vindouro. Então perceba uma coisa, a fé que devemos ter é justamente em Cristo Jesus. Essa fé é genuína nele, e quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a fé, meus irmãos, ela não é aquela fé para prosperidade, não é aquela fé para receber bens materiais, como também o jejum, distorcer o sentido do jejum, e as pessoas hoje jejuam por quê? Para se santificarem? Não, jejum para obter. E quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, assim como a fé e a oração, ela tem tido conotações diferentes no meio do povo de Deus, tem sido distorcida. Então ele coloca que a fé é justamente essa segurança que vamos ter para a nossa salvação em Cristo Jesus, mas também o arrependimento, além de ter essa característica evidente de nos aproximar de Cristo, mediante a nossa confissão, o arrependimento profundo, mas também o arrependimento nos livra desse julgamento vindouro. Porque se não houver arrependimento também, meus irmãos, se dizemos só apenas que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, temos que entender que tanto a fé e o arrependimento são duas ações que andam totalmente entrelaçadas. E ele vai falar que fé é uma total dependência de Deus. Ele diz o seguinte, que fé é uma das palavras que por muito tempo tem sido mal usada e que a maioria das pessoas não tem ideia do que ela realmente significa. Volto a dizer, a ideia que nós temos de fé é aquela fé que recebe, é a fé da cura apenas, é a fé do milagre. Olhando biblicamente, a fé em Cristo é a concretização que o nosso coração, a nossa alma, depende e está nele. Aí eu volto a fazer uma pergunta para cada um de nós. Quando há essas situações no Brasil, que tipo de fé nós temos desenvolvido? A fé daquilo que esperamos que Deus poderá nos dar resposta como nós queremos, ou de fato a fé que nos leva a ter um relacionamento a tal ponto que a morte não se torna um peso para a nossa vida, a morte não se torna um monstro para a nossa vida. E a gente percebe isso em Hebreus 11, que nessa galeria de homens de fé, homens eles foram o quê? Mortos, foram decapitados, e até alguns deles, dizem as Escrituras Sagradas, que nem alcançaram em vida a promessa de Deus. Mas foram homens que tiveram tanta convicção em Cristo, que depositaram a sua alma em Cristo, que depositaram a sua vida, isso é de fé, que nem a morte pôde desequilibrar
nem diminuir e nem alterar a sua convicção, dependência, carência e vida com Deus. Por isso, meus amados, que quando a gente percebe algumas coisas acontecendo, e Deus permitindo, porque esse é o Deus da história, que nunca perdeu o controle de nada, e muitas vezes Ele endurece o coração de Faraó, para provar nos seus filhos, se essa confiança que realmente eles têm em Deus é válida, como nos dias de hoje eu vejo isso também, Deus provando principalmente a nossa fé nele, porque se nós tivermos a esperança neste mundo, somos os homens o quê, meus irmãos? Mais miseráveis. E o que tem gente miserável nesse mundo não está de brincadeira não. E eu volto a dizer aqui, sem medo de ser feliz, o que tem de brasileiro miserável é muito grande. Interessante que eu vejo o agir de Deus e o amor dele para com a nossa igreja, que nos traz essa semana justamente isso que parece que o centro da mensagem essa semana tem sido fé e arrependimento. Então ele vai colocar que a fé é total dependência de Deus, é uma total convicção em Deus, não é uma tolice, não é algo jogado ao vento, como ele coloca aqui, que ele estava com seu filho vendo um desfile de dia de ações de graças, e ele viu que até num carro alegórico tinha lá um carro chamado, deixa eu ver se eu acho aqui, creômetro, né, que ele colocou isso, que tudo que vinha lá as pessoas acreditavam, pessoas dançando, pessoas se alegrando, o evento era creia, e as pessoas crendo de forma superficial, mas ele fala que a fé que nós temos, que esse domínio de Deus sobre a nossa vida, que nos leva a tal ponto de crer nele e confiar de forma totalitária, volta a dizer, e ele coloca aqui, é uma característica daqueles que sim, confessaram os seus pecados, abandonaram a sua vida de pecado, se entregaram a Jesus de forma total, dependem dele de forma total, e não tem medo nem medo da própria morte, se um dia ela chegar. E ele fala que o seu filho, quando estava vendo aqueles carros alegóricos passando, o próprio filho falou que aquilo era tolice. E ele coloca, meus irmãos, nesse capítulo, que é importante que os irmãos depois tenham, se possível, o que é o Evangelho. Muito bom, meus irmãos, é fantástico para nós nesse tempo, principalmente que estamos vivendo hoje. Ele fala que o filho viu isso como diversão, mas ele percebeu também que alguns estavam com a sua fé naquilo que eles estavam vendo, estavam acreditando, de forma superficial, mas estava acreditando. E ele fala que esse tipo de fé, naquilo que é ilusório, nos tira a liberdade que nós temos até mesmo em Cristo, porque a fé genuína nos mostra a liberdade que nós temos no Espírito Santo, mas a fé superficial, a fé, meus irmãos, que não está totalmente em Cristo Jesus, nos leva a acreditar, como ele diz aqui, até em Papai Noel. Nos leva a acreditar como muitos crentes acreditam nas coisas místicas, né? Como alguns falam, em cristais, em horóscopo, em zodíaco. A fé que temos em Deus é uma confiança tal que nós não temos nem a preocupação de sabermos como será o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a quem? A Deus. E é isso que ele coloca aqui. A fé genuína nos leva a confiar em Deus a tal ponto que aprendemos a descansar nele sem a preocupação do dia do amanhã. Será que, meus irmãos, estamos dormindo, entre aspas, bem, entendendo que o dia de amanhã pertence a ele? Então, quando ele fala isso, ele fala baseado em quê? No que as Escrituras nos ensinam, que a fé não é apenas crer em algo, que você não pode provar, como muitas pessoas assim acreditam, né? Ou definem,
Mas ele diz que, conforme o ensino bíblico, a fé é dependência, é uma confiança firme, inabalável, alicerçada na verdade e fundamentada na promessa do Jesus morto, no Jesus ressuscitado, que nos salvou, nos livrou do pecado. Interessante que ele cita o texto de Romanos, capítulo de número 4, se você puder abrir, vamos ler. Romanos, capítulo de número 4, versos 18 ao 21. Olha só o que está escrito nesse texto sagrado. Inspirado Paulo pelo Espírito Santo a escrever tais palavras importantes, que ele vai discursar aqui, meus irmãos, a respeito de Abraão, que nós chamamos do pai da fé. E é assim que é chamado o nosso patriarca, o pai da fé. E ele diz o seguinte, Romanos 4, caso você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar no visor, você que está em casa, eu não sei se está aparecendo aí, Júnior, vai aparecer para o pessoal que está em casa, de repente você está no celular, no trabalho, na rua, no ônibus, né, e está no YouTube aí. Olha só o que está escrito, versos 18 a 21, comparando aqui a veracidade da fé, na pessoa de Abraão, que é chamado o pai da fé. Verso 18 em diante, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Palavras de Deus, Abraão, e aqui Paulo reproduzindo, né, trazendo novamente esse texto das Escrituras Sagradas. Ele continua dizendo, verso 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, já em idade avançada, com a probabilidade imensa, vamos dizer assim, 94%, 99% de não poder ter filho, né? No momento em que as vitalidades do ser humano já perdem toda a expectativa de ser pai. E ele continua dizendo o seguinte, já amortecido, já sendo 100 anos de idade, e também Sara, avançada em idade, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Olha que coisa linda. E ele se fortalecia fazendo como? Dando glória a Deus. Aí entra a música de Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Pensa numa aprovação, né? Verso de número 21, para que possamos finalizar essa leitura. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que, meus irmãos? O que ele prometeu. Olha a relação que o pastor Greg faz, citando Paulo e Paulo citando o pai, o nosso patriarca. Ele coloca justamente que a fé é isso aí, é uma esperança contra a esperança. Ou seja, como é que um servo de Deus pode crer que numa idade muito avançada, ele teve fortalecimento na fé em Deus, foi fortalecido porque o Senhor Deus houvera prometido, e ele creu na palavra de Deus. Ele creu que Deus era poderoso para fazer. Ele creu que, mediante a incredulidade humana, Deus, ele não se submete a isso. Deus, ele não se submete à idade. Então, vai aqui, meus irmãos, aproveitando uma palavra pastoral para você, meu amado irmão ou irmã de cabelos brancos, que já viveu tudo nessa vida e fala, eu já vi de tudo. Deus ainda pode surpreender. Mesmo aquela pessoa, sendo avançada em idade, tendo toda a experiência durante décadas, tendo esse armazenamento de dados, que nós chamamos também de experiência, absorveu muita coisa, mesmo assim, irmãos de cabelos brancos, ou sem cabelos. Deus é Deus que ainda surpreende, até mesmo os velhos que já estão experimentados na vida. A grande questão não estava na idade de Abraão, estava na convicção, na fé, que Abraão não tinha em uma pessoa solta,
numa convicção vazia. Ele não estava confiando numa probabilidade, ele estava confiando no Deus poderoso, que tem esse poder de fazer velhos gerar filhos, como João Batista, nascido de uma mulher estéril, nascido de 2 pais já de idade avançada. Tanto foi, como diz os irmãos, o mistério de Deus na vida dos pais de João Batista, que quando Zacarias recebeu a notícia que seria pai, ele falou assim: oxe, anjo, mas agora é como tivesse, olha para a minha idade. Mas quem disse, meus irmãos, que Deus olha para a idade? A grande questão aqui, meus irmãos, não está nas questões das probabilidades, das esperanças humanamente colocadas, mas na esperança em Deus, que de fato nele não há confusão, como Paulo escrevendo em Romanos capítulo 5, verso de número 5, que a esperança é derramada pelo Espírito Santo, e essa esperança não confunde. É nisso que devemos acreditar, nesse Deus poderoso, não em qualquer pessoa. E justamente pastor Greg coloca isso, que a fé é algo de fato inabalável. A nossa fé em Cristo deve ser inabalável, porque o nosso Deus é inabalável. E aonde, meus irmãos, que precisamos cada dia crescer. É evidente que lutamos contra a nossa natureza humana, e temos a outro problema, contra a nossa natureza pecaminosa. Observe tantas coisas que a gente tem que lutar: natureza pecaminosa e a nossa natureza humana, debilitada, limitada, e vem a natureza pecaminosa, que é contra Deus, que luta contra Deus, que fala mal de Deus, que vai à contramão de Deus. São lutas, são, mas aonde entra o quê? A importância do arrependimento, de crer nele e sermos uma nova criatura. Porque se somos fortalecidos para rejeitar as tentações, só é possível mediante Cristo Jesus, pelo seu Santo Espírito, que nos dá forças, meus irmãos, para lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa, e é poderoso para revestir-nos de força e poder em relação à nossa natureza humana, cansada, sofrida, mas como diz Isaías, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobe como asas como de águia, correm e não cansam, caminham e não se fadigam. Essa deve ser a nossa esperança convicta nesse Deus poderoso. Outra questão que ele coloca aqui no livro, está dizendo que também a fé que recebemos, essa fé genuína, a fé bíblica, ela também está em detrimento para que possamos receber o veredito de justos. Quem é que pode ser considerado justo? Ele coloca aqui nesse livreto importante, maravilhoso, volta a dizer, recomendo que os irmãos comprem e tenham na cabeceira de suas camas esse livreto, que ele vai falar que a nossa dependência em Cristo Jesus, a nossa garantia é que através de Cristo Jesus, a nossa fé em Cristo Jesus, é justamente isso que nos põe como justos diante de Deus. Quem nos justifica, meus irmãos? Somos nós mesmos ou Cristo Jesus? Cristo Jesus. É a nossa fé em Cristo Jesus. É Ele que nos traz justificação. Porque um Deus puramente, plenamente justo, sempre terá o pecador como culpado. Todos nós somos culpados. Aí, meus irmãos, não tem esse negócio de dizer, pastor, eu sou vítima do pecado do meu pai. Porque tem muita gente que fala assim, né? Eu sou vítima do mal, ou sou vítima do Estado, ou sou vítima dos meus parentes, eu sou vítima da sociedade. Meus irmãos, todos nós somos culpados. O meu conhecimento da palavra de Deus não me tira a culpa do pecado, mas Cristo Jesus, mediante o meu arrependimento nele, que é poderoso para nos justificar, é justamente por causa de Cristo Jesus, que a ira de Deus não é aplacada sobre as nossas vidas, porque é Ele que nos limpa,
pelo seu sangue precioso. E pastor Greg fala que a Bíblia nos ensina que a maior necessidade de nós como seres humanos é sermos considerados justos aos olhos de Deus e não ímpio. Observe bem, os ensinamentos bíblicos têm essa conotação de nos entender que nós precisamos ter essa urgente necessidade de sermos considerados diante dos olhos do Senhor pessoas justas. Mas ele vai falar aqui, e a Bíblia nos fala, que ser justo aos nossos próprios olhos, na nossa maneira, nas nossas atitudes, nunca nos levará a ser justos, nunca nos levará a ser santos. Mas Cristo Jesus, pelo seu poder regenerador, pelo seu Santo Espírito, pela palavra dele também, podemos ter esses olhos do Senhor para nós, com olhos de misericórdia, santidade e pureza. Ele vai dizer que é justamente essa fé em Cristo Jesus e esse arrependimento que temos nele que nos livra do julgamento da condenação eterna. E é evidente, meus irmãos, que o dia quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, uns ressuscitarão para a salvação eterna e outros vão ressuscitar para quê? Para a condenação eterna. Por isso, meus amados, que não adianta purgatório, porque a Bíblia não fala do purgatório. A Bíblia não dá nenhuma menção que o purgatório pode ser um estágio em que pode haver uma probabilidade de o Senhor Deus nos aceitar novamente. Hebreus fala uma coisa muito certa: depois da morte, segue-se ao juízo. E quando a gente vai nos velórios, eu creio que deve ser a experiência de alguns irmãos, o que acontece? Tem muitas pessoas, muitos parentes, né, que fazem elogios àquela pessoa querida que está morta no caixão, não é assim? Falam palavras, fazem até um histórico, ok, mas o morto não pode ouvi-las. E ninguém poderá orar por morto. Ninguém poderá, a não ser que o Senhor Jesus Cristo, por sua ordem e pelo seu nome, que é poderoso, disser a nós: fale para ressuscitar, que eu vou ressuscitar. Aí você dá ordem para o morto: morto, em nome de Jesus Cristo, levante. Ao morto, levanta. Mas se o Senhor não der a ordem para ressuscitar, não adianta você falar para morto. Morto não ouve, não sente cheiro das flores que são colocadas, das coroas, não é isso? Que fazem homenagem. Morto não sente mais, não tem mais o tato, não sente mais os beijos, as carícias, não sente. É o corpo sem vida, corpo que depois de 4 dias entra em decomposição, e pele, nervo se tornam pó, órgãos se tornam pó, olhos se tornam pó, porque do pó viemos, como diz a palavra do Senhor, e para lá, se morremos, voltaremos. Então ele vai dizer que somente Jesus Cristo é quem pode nos justificar. E através de Cristo Jesus, aos olhos de Deus, não somos mais considerados culpados. Porque o que Jesus Cristo fez? Quando nós lemos a carta do autor aos Hebreus, ele vai falar que a morte de Jesus Cristo foi eficiente, eficaz e única. Não há necessidade mais de Jesus Cristo morrer 2 vezes, 3 vezes. Uma única morte, suficiente e permanente. Morte tão poderosa é essa, que valeu para os dias em que Jesus estava aqui em vida, e depois morte, e vai ressurreto aos céus, como valeu para as descendências que vieram pós Jesus Cristo, humanamente falando, décadas depois, muitos anos depois, morte que tem nos valido até hoje, e valerá para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, até a geração em que o Senhor Jesus Cristo assim quiser, até a sua volta. Para os irmãos entenderem que morte suficiente foi essa de Jesus Cristo. Não há necessidade de ser cravado mais numa cruz. É essa morte, sangue derramado,
Ressurreição, que nos garantiu salvação e decidiu o quê? Levar o ser humano a ser diante do Senhor aceito. Porque só fomos aceitos por causa de Cristo Jesus. Ninguém, e eu quero deixar bem claro aqui, ninguém pode ser aceito pelo Pai se não tiver Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que quando nós temos visto o que temos ouvido, que de todas as religiões, se formos olhar bem no estudo, né, de uma disciplina que nós temos, seitas e heresias, se os irmãos aprofundarem em outras religiões e seitas, você vai perceber que somente o Evangelho de Cristo, somente Jesus Cristo, é que possibilita o homem de ser salvo, não pelos méritos humanos, mas pelos méritos de Cristo. As outras, a pessoa merece salvação, ela merece redenção. Os gregos acreditavam que, após morte, a pessoa, para ir para o chamado paraíso, precisava dar um dote à morte, precisava dar um dinheiro, e o dinheiro era pesado. Alguns dos babilônicos acreditavam que havia um certo mérito humano para se alcançar um certo nível de quê? De redenção. Para o espiritismo, a reencarnação é um movimento que a alma faz para adquirir superação, evolução e excelência. Para alguns, creem que as suas ações aqui no mundo fazem diante de Deus valer uma salvação. Mas olhamos para a Bíblia, só existe salvação pelo mérito de Cristo. Só existe redenção pelo mérito de Cristo. A única religião que ensina que um Deus se fez homem, encarnou entre nós, se humilhou nessa forma, para se fazer substituto por nós na cruz, morrer como maldito, é o Evangelho. É Cristo Jesus. Isso mostra que a única aceitação de sacrifício para que eu e você pudéssemos ser salvos é mediante Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que ele nasce concebido pelo Espírito Santo, sem pecado e sem inclinação para pecar, porque ele é o homem ideal. É justamente a linguagem perfeita do Deus. É somente ele que poderia morrer como um Cordeiro Santo, sem nenhuma mancha, para ser substituto de pessoas cruéis, pecadoras, afastadas de Deus e totalmente condenadas. Então o pastor Greg vai colocar que só por intermédio de Jesus Cristo que conseguimos ser olhados de Deus como justos, por causa do mérito de Cristo. Agora, se Deus fosse olhar qualquer ser humano como justo, porque a verdade é, meus irmãos, por mais sinceros que sejamos, por mais verdadeiros que sejamos, por mais íntegros que sejamos, somos pecadores. Olhemos para Jó, o próprio Deus elogia Jó, mas Jó reconhece o seu estado limitado, pequeno. Ele chega ao ponto e fala: Deus é grandioso demais. Então, meus irmãos, essa é a verdade. Não são pelos nossos méritos. Os bons olhos do nosso Deus só nos enxergam como bons, no bom sentido aqui, entre aspas, por causa somente de Cristo Jesus. E ele vai mencionar Romanos capítulo de número 3. Olha aí, se você está com Romanos aberto aí. Olha só o que está escrito no verso de número 22. 3, 22. Ele diz o seguinte: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O que ele coloca aqui? Que essa justificação de Jesus Cristo, a declaração que é feita para aqueles que se encontram diante de Deus, se tornarem justos,
E isso se faz de forma distinta. E é para todos. E pastor Hernandes Lopes colocou algo que é uma verdade que precisamos às vezes repetir para a gente entender. Que não há diante do Senhor ricos e pobres. Não há diante do Senhor cor de pele, grau de instrução. O Senhor nos olha de forma comum, meus irmãos. É reta, não existe oscilação. Fulano é melhor, então ele vai ser colocado para o maior. Como a gente vê muito eu volto a dizer, muitos acham que pelo mérito alcançarão maior êxito. E o Senhor Jesus Cristo ensina, se nós não formos lutar como uma criança, ninguém se torna maior no reino dos céus. Se quiser ser maior, seja servo. E Jesus provou isso. Paulo, explicando isso ao Filipenses, que ele não usurpa ser como Deus. Esse é o exemplo claro de uma pessoa que não olha quem somos, mas como queremos ser. E de que forma nos apresentamos diante dele. Isso é para todos. E ele coloca aqui. E ele diz que, como todos somos iguais diante do Senhor, em pecados e delitos, ele fala que todo pecado é rebelião, é impureza diante do Senhor. E essas impurezas foram imputadas para o verdadeiro justo, Jesus Cristo. Essa maldição que era nossa, foi imputada ao verdadeiro justo, que morre como maldito, para nos fazer justos diante do Senhor, justificados diante do Senhor. Outra coisa que ele vai falar no seu livro, em relação a isso, e ele fala que devemos exercer profundamente a fé. Ele vai dizer que quando nós compreendemos a fé e dependemos de Jesus Cristo para a nossa salvação, sua morte por nossos pecados, sua vida por nossa justiça, ele fala que entendemos que a Bíblia, ela insiste de forma incisiva que a salvação vem em Cristo, mediante a nossa fé nele também. É necessário que tenhamos fé somente nele e mais ninguém. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Quantos de nós estávamos achando que a salvação do Brasil estava imposta em uma só pessoa? Uma das preocupações que eu conversando com minha esposa é que Deus não divide a sua glória com ninguém. E quantas vezes nós somos tão idólatras, falamos de tantas pessoas, mas usamos de idolatria. E eu estava conversando e lendo também, conversando com minha esposa a respeito disso, os ídolos do coração, né, Caio? Caio já chegou um dia a falar sobre isso. Que esses ídolos muitas vezes nos afastam do ideal, da fé genuína na pessoa certa, que deve ser em Cristo. Porque ele diz que somente nele podemos descansar, somente nele há salvação, e somente ele, pelos seus próprios esforços, conseguimos obter de fato a promessa. Ele diz, meus irmãos, que somente pela fé somente, que só Jesus Cristo é quem pode considerar o homem salvo, mediante seu arrependimento e fé nele. E isso é um dom que ele nos deu. É evidente, a Bíblia fala que a salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus para o ser humano. É um presente para os imerecidos. É um presente para os pecadores. Para aqueles condenados. Ele nos deu o presente, meus irmãos. E isso é maravilhoso. Então ele fala que esse Jesus Cristo, foi ele quem nos trouxe essa proeza de alcançarmos Deus por uma ponte que é passada por ele. Quando ele diz que ele é o caminho e ele é a vida. Então somente, meus irmãos, devemos de fato desenvolver a nossa fé nele. E por fim, meus amados, ele vai falar que como a nossa fé nos leva à salvação em Cristo Jesus,
nos leva à redenção, regeneração, verdadeira esperança. O arrependimento, pelo outro lado da moeda, o arrependimento também tem esse poder de nos livrar da condenação. Ele coloca na mensagem de Marcos, capítulo de número 1, que nós lemos, que a primeira coisa que Jesus traz a mensagem é sobre arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele fala que essa expressão que Jesus coloca, de arrependimento, é um chamado profundo para aqueles que se envolvem nele, confiam nele, estão livres dessa condenação eterna. Meus amados, eu estava lendo um livro, eu não me recordo, ele estava falando justamente sobre essas questões do inferno. Esse autor, eu vou lembrar aqui, tem muito tempo, isso me veio à memória agora. Ele diz que quando de fato nos arrependemos, o que o arrependimento pode gerar? Não apenas a certeza que vamos para os céus, mas a convicção que estamos longe do inferno. Isso é verdade. O arrependimento é o caminho de nos livrarmos de vez do inferno, da condenação. E quantas pessoas não têm se arrependido dos seus pecados, meus irmãos? Falamos muito sobre fé, que nos salva em Cristo Jesus. Mas precisamos entender que o arrependimento também é importante para nos livrar da condenação. Por isso que ele fala que arrependei-vos e crede no Evangelho. Você precisa se voltar, se afastar do pecado, odiar o pecado, abominar o pecado, ter nojo do pecado. E isso, de vez em quando, meus irmãos, eu faço essa oração para Deus. Senhor Deus, me dê nojo do pecado. Porque quando o corpo, meus irmãos, toma gosto do pecado, é difícil se livrar. Por isso que Paulo fala sobre os poderes da carne. Gálatas capítulo 5, prostituição, impureza, facção, sensualidade. São coisas que a carne gosta. Bebedice, glutonaria. Quem é que não gosta de comer, meu irmão? Quem é que não gosta de comer? Mas comer de forma desequilibrada é poder da carne. É pecado. E no final ele diz que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Olha só que coisa séria. Então nós temos que enxergar o arrependimento com muita, mas muita seriedade. E ele coloca aqui que também a pregação de Pedro, como nós falamos inicialmente, é sobre arrependimento de pecados. É sobre arrepender, converter, para que sejam cancelados os nossos pecados. Ele coloca que Paulo também anunciou isso, que lá em Atos 26, 20, quando estava pregando, ele falava também, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter a Deus, porque não é apenas a questão olhar para a salvação, que é muito boa, mas temos que olhar o outro lado da moeda, a condenação, porque a gente só gosta de olhar o que é bom, mas não gostamos de observar e analisar as coisas ruins, que são importantes também. Ele fala que o arrependimento não deve ser considerado um acessório opcional à vida cristã. Que não deve ser algo que queremos porque é bonito, porque alguém vai talvez nos elogiar. Mas ele fala que o arrependimento é algo crucial para a vida cristã. Que aqueles que querem ser considerados cristãos precisam se arrepender. O que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, Lucas capítulo 9. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e faça o quê? E sigam-me. Porque aqueles que querem salvar a sua vida, o que vai acontecer com ela? Vão perdê-la. Mas aqueles que perderem a sua vida por minha causa, se salvarão. Então ele fala justamente isso. Que não devemos tomar o arrependimento como acessório, mas como algo crucial, importante, e é algo que devemos levar para todos os dias da nossa vida. Não deve ser apenas essa ação ser exercida, como muitas vezes nós colocamos, no dia de ceia, porque achamos que tomar a ceia indignamente e chegar no dia de ceia, eu me arrependo do meu pecado.
achando que os elementos têm o poder de santificação, porque tem gente que acha, eita, eu vou tomar agora um suco, eu vou me tornar um super crente. Para uns, meus irmãos, é algo assim tão fora da Bíblia, que durante a semana todinha não fala em língua estranha, mas o dia que toma a ceia é língua estranha. Tudo bem que temos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está presente, nesse momento importante, mas não podemos tomar a ceia achando que agora que eu vou tomar, vou me virar super crente. O diabo, quando vir, porque eu já conheci gente assim mesmo, que quando vai para a ceia, vai murcho, quando sai da igreja, sai até assim, eita, pode vir o diabo que hoje eu vou sapatear. A quem sapateia nele é Satanás. O arrependimento é tão crucial, que deve andar conosco, assim como andamos com a fé em Cristo, o arrependimento deve andar ao lado da fé. Porque quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E por fim, meus irmãos, ele fala, se nós entendemos corretamente o arrependimento, e admitimos que a ideia de que nós, ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessá-lo, deve ser algo profundo em nossa vida. Não apenas tê-lo como Salvador, fé, mas tê-lo como nosso Senhor, mediante o reconhecimento do nosso arrependimento. E ele fala, terminando esse livro, belo livro, que o arrependimento genuíno provoca uma profunda mudança, considerável e profunda mudança. Ele diz que quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente e crê em Cristo, a Bíblia diz que ela recebe uma nova vida espiritual, como também Jesus Cristo estava explicando isso a Nicodemos. João capítulo de número 3, Jesus Cristo não estava oferecendo para Nicodemos um velho melhorado, uma natureza velha melhorada, né? Jesus Cristo estava dizendo assim, olha Nicodemos, eu vou fazer a sua vida 2.0 turbo. Eu vou melhorar o seu velho homem. Jesus Cristo não estava oferecendo outra religião. Jesus Cristo estava mostrando para Nicodemos o que é ser nova criatura, meus irmãos. O que Jesus Cristo quer fazer conosco não é melhorar o velho homem, é matá-lo e nos dar nova vida. Então ele diz, aquele cristão que verdadeiramente se arrependeu, recebeu de fato vida nova espiritual. E ele menciona, Efésios capítulo 2, que foi justamente, meus irmãos, o assunto do simpósio teológico do pastor Jorge Noda. Efésios capítulo 2, vamos ler para que possamos caminhar para o término. Efésios 2, olha só o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Deixa eu abrir aqui. Os meninos já estão ali, coisa maravilhosa. Esses meninos são rápidos, hein? Verso de número 1, está escrito, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pula para o verso 4 aí, por gentileza, Júnior. O verso 4, capítulo 2 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, o verso 5, ele termina dizendo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, mais um aí, verso 6, sim, nos ficou, melhor dizendo, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, observa bem, ele vai dizer, se houve um genuíno arrependimento dos pecados, a graça, a misericórdia e o perdão de Deus é mais genuíno do que o próprio genuíno. É tão puro, tão poderoso, que tem o poder, Tia, de mudar quem somos, de transformar quem nós somos. É evidente, meus irmãos, enquanto nós permanecemos nesse vindouro século, nessa vida agora contextual, continuaremos em pecado, porque existe em nós, volto a dizer, uma natureza que é contra Deus, mas lutamos contra ela, pelo poder que é em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, até o dia em que Cristo voltar, como diz Paulo, e receberemos corpos glorificados,
Um corpo, meus irmãos, que será arrebatado para viver sem mácula, sem transgressão, sem impiedade. Viveremos, meus irmãos, sem nunca mais presenciarmos essa natureza que é contra Deus. Receberemos totalmente, completamente a natureza de Deus. A natureza divina, incorrompível, imutável. Porque quando o Senhor Jesus Cristo nos transformar, será uma única vez. E seremos, meus irmãos, completamente deles. Nunca mais vamos experimentar os sentimentos que temos experimentado. Não é isso que o apóstolo João escreve em Apocalipse 21? Que ele fala que esses céus e terra passaram, o mar já não mais existe. E ele vê a nova Jerusalém descendo. E ali ele percebe que nessa nova Jerusalém não há choro, não há ranger de dente, não há luto. Ninguém chora pelos mortos. Ninguém sente mais dores. Por quê? Essa é a realidade daqueles que neste mundo tiveram a sua fé em Cristo Jesus, somente nele. E com arrependimento, meus irmãos, largaram os seus pecados, os prazeres deste mundo, e estão focados nos céus. Sua esperança é o celeste, a sua esperança está em Cristo, a sua força está nele, a sua vida completamente dominada e dirigida por ele, até o dia em que formos arrebatados. Nunca mais experimentaremos, nem mesmo, pastor, o que é arrependimento. Porque no céu, nesse novo céu, não haverá mais pecado. Hoje nos arrependemos, porque a nossa natureza nos faz com que nós arrependemos, porque erramos todos os dias e precisamos urgentemente nos arrepender. Mas o dia que formos transformados, nunca mais saberemos o que é pecado. E esse ensino, o Evangelho tem nos dito há muitos anos. Mas sabe qual é o problema? É que ainda, meus irmãos, estamos com a nossa mente neste mundo. Uma mente que só olha para este mundo. Por isso, meu amado, creia no Evangelho. Quem Cristo? Por isso que Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conceda a graça. Que o Senhor nos ajude, meus amados. Porque o problema não são as aflições deste mundo. A questão não são as perseguições. A questão que o Evangelho nos ensina, apesar que ele nos aponta que a igreja passa por perseguições, que passamos por calúnias, a grande, meus irmãos, valia do Evangelho é nos mostrar que, de fato, neste mundo, nada pode se comparar com a glória que há de vir. Mas a Bíblia nos fala, se com Cristo sofremos, padecemos, com Ele também somos glorificados. Então vamos olhar, meus irmãos, para o Evangelho, que nos ensina como permanecer no sofrimento com Cristo Jesus, que nos ensina que em todo o sofrimento do crente, Jesus Cristo está conosco até a consumação de todo o século. Que mesmo que sejamos perseguidos, bem-aventurados sois, porque o reino de Deus está posto e é sobre vós. Meus amados, coloquemos a nossa esperança nele, com fé, firmeza e arrependimento, para que um dia possamos alcançar misericórdia, como diz Provérbios, aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Amém? Vamos colocar em pé.